foi a experiência de todas essas viagens, essas missões que você fez, mais forte espiritualmente, ou com de mais pressão, ou que aconteceu algo mais estranho que você possa Ah, mas contar? toda Tudo, é. viagem acontece alguma coisa estranha, Karina. Ai, conta alguma. Eita Deus, né? Ai, eu A sou mais curiosa. estranha, mais estranha não. Uma das viagens que eu fui pro Japão, e quando eu cheguei no Japão, a Vivi tava ali no Japão, que ela mora ali, e aí ela falou, e aí eu comecei a pregar nas igrejas japonesas, e as hostês, que aqui é prostituta, ela é hostês, elas não gostam que eu falo, porque da outra vez eu falei no programa, elas ficaram bravas, Aham. mas é prostituta. E aí elas começaram a me seguir. Todo culto, e vinha 7, 8 moças, tudo junta, a cafetina que eu conheci lá. E aí começaram a ir, e a cafetina virou nossa chofer. Ela queria me levar pra tudo que é lugar. Ó, toda igreja que eu for pregar, eu te levo. E eu falei, amém, é de Deus. E aí aquelas garotas de programa. E aí a cafetina pediu se eu podia ir fazer uma oração naquela boate dela. E lá no Japão tinha um prédio, um andar só de prostituição, de vícios. E eu lembro que eu cheguei lá, era por volta da meia-noite, eu e a Vivi, e quando nós estávamos ali, entramos, Deus falou, não toma nem água. Aí as garotas lá, os clientes japonês, e a dona falou, ai, que bom, pastor Rony, nunca um pastor veio na boate. Eu falei, então eu sou o primeiro. Espero que eu não seja fotografado aqui. Não vão entender. Eu que eu falar, tava na nossa, o missão. pastor saiu do Brasil para ir numa casa de prostituição. É. E aí eu fui nessa casa de prostituição e ela falou, você pode abençoar? Eu falei, quem falou que eu vim abençoar? Aí já é demais. Aí é outra coisa. Ela falou, não. Eu falei, não, eu vim para esse lugar fechar. Eita! Eu vim para esse lugar fechar, porque há poder nas palavras, Karina. Há poder. Você pode chegar em qualquer lugar. Se você liberar uma palavra, Deus blinda o lugar e quebra. E ali eu tava ali dentro e falei assim, não, eu vim aqui pra fechar. Ela falou, você não tem nenhuma... Tenho, Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e enxofre. Deus vai acabar com tudo isso daqui. E você, que é a dona dessa boate, vai casar. E essas garotas vão casar. E ali ela saiu dali, fez aquela oração por elas, pelas meninas, fez oração por ela. Voltei. E elas acharam estranho ou gostaram dessa Não, ideia? elas gostam, elas gostam. No fundo querem, É, no fundo desculpa, querem. elas gostam, né, Karina? Elas gostam, porque, na verdade, é diferente um pastor como eu. Eu não vou entrar para recriminá-las, porque eu vim de lá. Eu vou entrar para dar o amor. Ei! Jesus abre a ferida! E ele trabalha, e ele cura. Ele abre, sangra, mas depois ele manda o bálsamo. Amém. Isso em qualquer situação. Só temos que estar armados. Armados da palavra, da oração. Eita! Sabe, eu vou falar para você que está assistindo, nunca fala, vou pela minha força. Faça igual Davi. Eu não vou pela minha força, mas eu vou na força de Jesus de Nazaré. Não preciso da sua armadura, rei. Não preciso de nada. Esse gigante é com ele. Uma pedra. Então eu entrei com as pedrinhas na mão. Eita! As cartas já estavam na manga. Aí eu orei, elas amam, choram. Tinha uma que estava com depressão no Japão há meses trancada. E ela começou a sair para ir nas igrejas que eu ia pregar. E ali eu fiz a oração. E agora, em janeiro do ano passado, eu fiquei 44 dias no Japão com a Vivi fazendo a obra. E a Vivi falou assim, pastor, a gente vai na boate. Eu falei, de novo? Ela, não. Vamos lá. Filma, pastor. Porque a boate fechou. E a cafetina casou. Mora nos Estados Unidos. Tem 2 filhos. E é uma bênção. E quando ela fechou a boate, Karina, ela disse pra mim, pra Vivi, porque eu fui na casa da cafetina, eu fui na casa da mulher, e falei, ela fez um jantar, e ela falou assim pra Vivi, mas eu não sei fazer nada. Aí a Vivi falou assim pra ela, mas você não sabe fazer pão e doce? Sai vendendo pão e doce no Japão. Pois ela ficou muitos meses vendendo pão e doce no Japão, de porta em porta, para as pessoas. Sendo que ela ganhava rios de dinheiro com uma garota, com uma hostess. E ali ela começou aquele processo. E hoje, para a glória de Deus, eu filmei, a boate fechou, e ela é casada, mora aqui nos Estados Unidos, está super bem, com os filhos, e se recuperou. A outra boate que eu entrei, a que dava mais lucro para casa, chamada Tiazinha. Eu olhei para ela e falei assim, você está dando lucro para essa casa. Você está igual aquela adivinha de Paulo.
Estava lá naquela cidade. Acabou o lucro da cidade. O Senhor vai acabar o lucro desse negócio. O inferno não vai mais arrecadar nada, tiazinha. Porque você vai casar e vai ser pastora. Hoje ela é casada com um jogador de futebol e é pastora na cidade de Jundiaí. Jura? Sim. E a outra, a Aninha, com cabelo, coisa mais linda. Se você olhar, você fala assim, essa daí é crente da congregação Jura cristã. não, que nós não podemos jurar? Ah, assim, mas né? vamos jurar. Vamos jurar. É coisa que a gente faz. Jura, Que juro. bom! E a outra, o cabelo na cintura, Karina. É levita na Espanha. Ai, que E a cafetina. Uau. O marido dela tirou as balas da arma, morreu na frente dela, porque sobrou uma bala. Porque ele falou pra mim que ia ter uma tragédia nessa boate. Ele tirou todas as balas, foi brincar com a arma, morreu na frente dela. E hoje, a Leila, hoje ela é pastora em Jundiaí também e se tornou esteticista. Só que essa perdeu tudo, foi morar, bem dizer, na rua. E quando eu voltei na cidade, Deus falou, você vai trazer ela pra dentro da sua casa. E a sua esposa, e você vai cuidar dela. Da mesma forma que eu tirei tudo dela, eu vou devolver tudo pra ela. Minha esposa, você sabe que a professora Lourdinha foi esteticista há muitos anos, ensinou pra ela. Ela morou 2 anos e 2 meses na minha casa, foi embora pra Jundiaí, tem seu centro estético, é pastora de 2 igrejas e largou toda a prostituição e a casa, a chácara, que era lésbica, travestis, fechou na cidade de Mojimirim. Fechou. Então, cada lugar, Karina, é uma experiência. Na África eu vi experiência de Deus ressuscitar a criança. Eu vi experiência de Deus salvar muçulmanos. No Japão já é a parte da prostituição. Em Portugal, eu fui orar para uma moça. Até a pastora Janaína hoje me ligou de Portugal. E eu fui lá e eu fui orar na casa de uma moça que cantava no louvor de uma igreja. E quando eu entrei naquela casa, o demônio pegou aquela moça. Daquela moça, o demônio pulou pra boneca. E eu fui no quarto e a boneca piscava o olho e mexia os braços. Quando eu fui em cima da boneca, o demônio pulou no gato. E o gato andava nas paredes. E eu nunca tinha visto isso. Meu Deus! Em Portugal. E ela ficou liberta. Ela ficou liberta. Porque a boneca, quando o demônio saiu dela, e aí nós tava na sala e começou um barulho dentro do quarto. Aí o Espírito Santo falou pra mim, ei! Ele correu pra lá. E aí eu fui pro quarto, a boneca piscava e mexia. Piscava e mexia. Quando eu fui pôr a mão na boneca, a boneca pegou um gato que estava dentro da casa. Aí o gato começou a subir nas paredes e começou a andar nas paredes, na sala. E ali o jantar acabou. Porque o negócio, eles ficaram com medo. E ali a pastora Janaína de Portugal, muito fervorosa, igual a gente, no manto. Começamos a orar e aquela moça foi liberta. Porque a bruxaria em Portugal impera. É sério? Sim. Eu não sabia disso. Você sabe que toda igreja católica que você vai em Portugal tem um cemitério primeiro, né? Na frente da igreja. Primeiro você tem que passar pelo cemitério para depois entrar na igreja. Então quer dizer o quê, né? Você já entra no meio dos demônios para depois entrar. Então é muito sério, né? Então é muita bruxaria. Em Portugal é muita bruxaria. O povo acha que é idolatria. Idolatria tem ali, da Fátima. Mas lá, onde eu estava em Braga, em Porto, é bruxaria, é muita bruxaria. E eu subia no monte em Portugal toda semana com a pastora Janaína. Toda semana. Então é bruxaria. Então, Portugal, eu vi esse negócio do gato, da boneca e da moça, né? E até você falou no outro testemunho essa questão de boneca. E agora eu acho importante a Você gente... viu essas baby? Não sei o Isso, que lá? eu ia te perguntar e querer sua opinião sobre isso. Aparentemente parece uma besteira, mas você tem propriedade para falar sobre isso. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, Karina, porque quando eu era endemoniado, que as pombagiras entravam no meu corpo, eu vestia uma roupa de noiva, de véu e grinalda, eu saía pela rua vestida de noiva à meia-noite, os demônios entravam no meu corpo, eu saía pondo fogo no carro, né? E eu, quando eu comecei a catar lixo, que eu fui catador de papelão, né, na minha infância, porque meu pai me deserdou, me amaldiçoou, ficou 30 anos sem falar comigo na mesma casa, e eu só tinha a minha mãe para cuidar de mim, e eu fui catar lixo, e quando eu estava doido, indo para um hospício, e minha mãe já tinha me levado em tudo, em cartomante, em reza, em benzedor, pai de santo, e ali não tinha nada resolvido, eu estava indo para um hospício mesmo, uma irmã falou para minha mãe, chama um pastor na sua casa, com as irmãs. Minha mãe falou, a gente não gosta de crente, mas aquela irmã foi ousada, falou, mas Jesus pode curar o teu filho. E minha mãe falou, então manda o pastor vir. E eu lembro que quando minha mãe levantou no outro dia, minha mãe fez um bolo de banana. Eu falei, essa véia quer alguma coisa, porque ela nunca faz o bolo, meu bolo foi favorito, e fez hoje o bolo. Eu falei, o que a senhora quer em troca do bolo? Ela, que você fique em casa. Eu falei, por quê?
Ela começou a gaguejar. Vai vir um povo orar. Eu falei, orar? Se fosse rezar era coisa de católico, mas orar é coisa de crente chato. E minha maior vontade, Karina, quando eu não era crente, era de bater em pastor. Tinha uma vontade de bater em pastor e tinha vontade de bater nessas irmãs do coque. Outra vez você falou isso, eu tinha vontade de bater nessas irmãs do coque. Essas irmãs das pernas peludas, eu tenho vontade. Até hoje eu encontro as irmãs das pernas peludas. Eu gosto delas. Eu gosto dela e quero dar um presto barba pra elas também. Esses dias eu encontrei uma irmã da perna mais peluda que a minha. E eu ri tanto. Falei, meu Deus, essa irmã vai aonde com essa perna? E agora ela raspou. O marido dela morreu, ela ficou... né? Ficou vaidosa. Falei, glória a Deus, que a unção não tá nos pelos, irmã. A unção tá dentro de nós. Não adianta ter a perna peluda, o subaco peludo, se não tiver a presença de Deus. Não. É até feio quando ela levantava o braço. Eu falei, Jesus, a glória. Abaixa o braço. Abaixa o braço, irmã, que o negócio tá forte aqui.